Você não está atrasado, você está sendo preparado. Existe uma razão para que Deus tenha um tempo para tudo e que Ele nos coloque na fase do esperar, né? Na famosa fase do esperar, que muitas pessoas às vezes levam como uma fase do tédio, uma fase onde as coisas nunca mudam, onde as coisas parecem não dar certo. Enquanto a gente vê a fase do esperar como uma fase entediante, repetitiva, a gente vê a fase como se fosse um deserto, bem dizer, né? Deus vê a fase da formação do nosso ser, da formação da nossa essência, do nosso caráter, da restauração da nossa verdadeira identidade que vai ser refletida nele, para que o nosso propósito seja vivido de acordo com a sua vontade. E uma coisa que eu já aprendi sobre processo, sobre como Deus usa o processo para formar em nós um ser humano diferente, mais parecido com a sua imagem e semelhança, é que muitas vezes a gente se pergunta como que eu, um ser humano falho, vou seguir e obedecer à vontade de Deus, de um Deus perfeito. Parece meio contraditório, né? Um ser humano falho seguir a vontade de um Deus perfeito. E aí eu sempre me perguntei como que isso acontece, como que Deus faz para que a gente cumpra o propósito e a vontade dele para a nossa vida, se a gente é ser humano falho e se a gente vai errar um monte de vezes. Eu lembro que eu li num livro que me surpreendeu bastante. E esse livro me fez entender isso, que Deus ele trabalha em nós, em nosso caráter, aquilo que a Bíblia chama também de nova criação, nova criatura. Né? A gente sabe que pela queda a gente, como ser humano, nós nos afastamos de Deus e a nossa imagem verdadeira que refletia em Deus foi distorcida. Então, para recuperar essa imagem, tinha que haver uma forma em que Deus restaurasse a imagem do ser humano perante ele. E aí Deus usa o processo. Quando Jesus veio, Jesus abriu a porta para que o Espírito Santo trabalhasse no interior do homem, transformando cada vez mais o ser humano à imagem de Deus. E eu me perguntei como que eu vou seguir a vontade de Deus, se muitas vezes a vontade de Deus contrasta com a minha. E eu percebi uma coisa, que depois que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, depois que eu comecei a seguir, a obedecer a Deus, eu de verdade me apaixonei por Jesus e comecei a seguir Ele. Eu percebi que as minhas vontades foram mudando, as minhas emoções, meus desejos, meus sonhos mudaram. E aí eu comecei a entender que cada vez mais que eu conhecia Jesus, cada vez mais que eu me entregava a Ele, Ele transformava algo em mim, algo no meu caráter, algo na minha vontade, algo nas minhas crenças, na minha perspectiva, na minha visão de mundo. Ele mudava algo em mim e me moldava mais parecido com Ele, mais parecido com o que Ele queria, mais parecido com o que Ele desejava, a ponto de eu ser transformado e não sobrar mais espaço para eu desejar ou ter minhas próprias vontades, a ponto de eu ser tão alinhada à vontade de Deus que acaba que eu começo a desejar o que Ele deseja. É incrível isso. E aí eu percebi que conforme eu ia me aprofundando no meu relacionamento com Deus, o Senhor mudava as coisas que eu gostava, as coisas que antes eu não me importava, as coisas que antes pareciam clichê. Eu comecei a gostar a ponto de desejar o que Ele queria para mim. Isso é ser transformado à imagem de Deus. Transformado à imagem de Deus a ponto de você não ser mais separado de Deus, em que você se torna o santuário dele e que você começa a ser transformado, a ser purificado à imagem dele, até que todas as vontades dele para a sua vida passem a refletir em você e seja impossível você se ver longe de Deus ou se ver sem a presença de Deus na sua vida. Então, voltando ao assunto, Deus, ele tem um propósito para nós. E a vontade dele é perfeita e agradável. E durante esse propósito, ele nos coloca em fases e processos em que vamos ser trabalhados para realmente realizar o propósito que ele designou para nós. Só que você sabia que a preparação é mais importante do que a promessa realizada? Aquela famosa frase, mais ou menos assim: a loucura entre o tédio entre não ter e o tédio de possuir. Você já ficou muito obcecado por uma coisa que você queria muito, e aí depois que você conquistou ela, parecia que perdeu todo o brilho, sabe? Começou a ficar entediante ou chato e passou o tempo e você parou de importar com aquilo? É exatamente isso que eu penso. No processo em que Deus começa a nos preparar e trabalhar em nós, a gente começa a ficar obcecado com algumas coisas. Eu queria logo conquistar isso. Eu queria logo ser isso. Eu queria logo aprender isso, ser melhor nisso. Eu queria logo
alcançar esse objetivo específico. E aí a gente fica obcecado com o resultado, ou obcecado com quando que a promessa finalmente vai se cumprir. Acontece que quando você finalmente alcança, simplesmente era uma coisa passageira, a emoção passa, você continua a sua vida, você continua criando outros objetivos que você fica obcecado de novo em querer alcançar aquilo, e aí o tempo passa e você simplesmente fica correndo atrás de um monte de coisa que quer realizar. É isso que eu acho que a gente tem que evitar no processo do propósito. Porque Deus, ele sabe o que ele está formando em nós. Então, nesse processo, não é mais importante para Deus que você simplesmente conquiste as coisas, que você seja visto pelos outros conquistando essas coisas ou algo do tipo. O objetivo de Deus, ou melhor, é mais importante para Deus que você tenha o caráter para viver a promessa do que tenha a promessa sem o caráter. Porque a gente esquece que nesse mundo imediatista, tudo é um processo, uma construção. Tudo é no passo a passo, é aos poucos, é conforme o tempo a gente vai melhorando, conforme a gente se arrisca, a gente se posiciona, a gente vai crescendo. Só que muitas vezes a gente foca tanto no resultado que a gente esquece de viver o processo. A gente esquece de se posicionar para ser transformado por Deus, para que Deus nos coloque em situações em que Ele nos capacite de experiência para lá no futuro a gente conseguir manter a promessa. Nós temos a tendência de focar somente na parte quando a promessa finalmente se realiza. Então parece que num passe de mágica nós seremos felizes para sempre e amém. Só que não é assim com Deus. Porque com Deus vai ser assim, Ele prepara o caráter antes de cumprir a promessa. Nunca Ele te dá a promessa ou te faz viver a promessa ou realiza a promessa na sua vida sem antes você ser moldado, seja espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Tem muitas áreas em nós que precisa ser transformada. A nossa confiança, a nossa fé em Deus precisa ser moldada para que lá na frente, diante dos desafios, a gente não se desvie do caminho. Para que a gente aprenda a buscar e a ser dependente de Deus hoje, para que lá na frente a gente não estrague tudo. Então a gente tem vários exemplos de pessoas em que foram transformadas por Deus, viveram o processo para poder viver a promessa. Eu gosto muito do exemplo de José e de Davi, principalmente. A gente sabe que José, ele teve a promessa de ser uma autoridade, de ser alguém que administraria grandes coisas, grandes negócios, como, por exemplo, o Egito, né? José não fazia ideia como que isso ia acontecer, ou como que Deus ia colocar ele numa posição daquela. Ele tinha um sonho só. O Senhor mostrou para ele. Em sonho, em uma simbologia de feixes, a gente sabe na Bíblia, né? O que aconteceria. Só que o processo foi doloroso. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi entregue, rejeitado pelos irmãos. Ele foi jogado na prisão, ele foi julgado inocentemente, foi acusado inocentemente. Teve muitas coisas que aconteceram. Com Davi foi a mesma coisa. Davi foi ungido rei, mas ele não imediatamente, quando ele foi ungido rei, ele já sentou no trono. Na verdade, não. Ele teve que lutar com um urso e com um leão, ele teve que lutar com um gigante, ele teve que fugir de Saul. Teve de viver tantas coisas, tantas experiências para finalmente a promessa ser realizada. E em todo esse processo que às vezes parecia que estava perdendo o controle, parecia que eles estavam perdendo o controle, parecia que as coisas nunca iam mudar, parecia que eles iam continuar naquele deserto, naquela provação. Em todos esses processos e em todas essas fases, algo neles estava sendo formado, trabalhado, um caráter diferente, uma confiança em Deus, uma dependência em Deus, para finalmente chegar um momento de viver a promessa. Todos eles receberam a promessa, mas eles viveram o processo de preparação. E eu gosto muito dessa frase. Existem coisas que Deus te permite viver hoje para moldar quem você vai impactar no futuro, ou quem você vai ser no futuro. Primeiro, sempre vai começar conosco, de dentro para fora. Então, se hoje, de alguma forma, você olha para sua vida e vê que nada está mudando, você parece que entrou num processo, num ciclo repetitivo em que você tenta aqui, tenta ali, sabe? Você ora, você jejua, você busca e parece que as coisas não mudam. E você começa a desistir, a se cansar e parece que a promessa está tão longe que nunca vai se realizar. Ao invés de perder tempo tentando controlar o que você não pode, contribua com a sua parte. Comece se perguntando como eu posso contribuir para viver o processo de Deus de forma a tornar a promessa dele uma realidade na minha vida.
Porque Deus nunca atrasa, ele prepara. E eu gosto de pensar o seguinte: o mesmo Davi que venceu Golias com 17 anos de idade não teria maturidade ou sabedoria para governar um reino como Israel. E o mesmo José que sonhou aos 17 anos não teria maturidade para liderar e perdoar os seus irmãos aos 30. Então, hoje, enquanto eu estava assistindo um vídeo, a menina do vídeo falou algo seguinte: o processo é o ponto. Ou seja, o foco é o processo. O processo é o ponto principal de qualquer objetivo, de qualquer promessa, de qualquer sonho. Por exemplo, vários pontos e pontilhados constroem uma figura. Se você ir pontilhando e você fazendo formas, você vai acabar construindo uma figura. E você sabia que na geometria, uma imagem é criada por continuidade de pontos e linhas? Você sabia que a linha, ela é uma infinita continuidade de pontos que formam um risco, uma linha? É justamente isso a nossa vida, é justamente isso que Deus faz com nós. É pontinho por pontinho, é algo que Ele cria em nós, é algo que Ele aperfeiçoa, é algo que Ele vai transformando, vai moldando, e o tempo vai passando e a gente vai se tornando melhor, mais maduro, mais dependente dele, mais confiante. Então, para terminar, guarde essa frase na sua mente: viva o processo, que a promessa se realiza. Um beijo e até o próximo vídeo.